Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é fundamental para que você possa escrever uma redação excelente com facilidade. Eu estou falando aqui dos conectivos. Sim, e nesse vídeo você vai aprender o que são conectivos, quais são as suas principais classes e como você pode utilizá-los adequadamente nas suas produções textuais. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, assim você acompanha as dicas de estudos ilustrados que eu posto por aqui toda semana. Ok, agora vamos para o nosso tema de hoje. Os conectivos são responsáveis pela chamada coesão textual. Isso significa que o uso adequado dos conectivos fará com que o leitor compreenda melhor a relação de sentido entre as partes do seu texto. No entanto, você pode estar se perguntando: certo, mas afinal, o que são conectivos de fato? Podemos definir conectivos como palavras ou expressões que servem para ligar frases e parágrafos, para estabelecer conexões entre as ideias, relacionando-as entre si em sua composição textual. Ao escrever, é interessante demonstrar ter um repertório variado de conectivos e evitar repetir o conector várias vezes no mesmo texto. Para que você consiga fazer isso de forma eficiente, eu vou te mostrar alguns exemplos das principais classes e explicar o momento certo de utilizar cada um deles. Vamos lá? Começando com os conectivos de adição. Utilizamos esse tipo de conector para acrescentar algo ao texto e que esteja relacionado com a informação que foi apresentada anteriormente. Podemos citar como exemplo as expressões além disso, também e ademais. Veja um exemplo. Neste canal temos dicas de estudos ilustradas. Além disso, temos indicações de leitura. A informação sobre as dicas de leitura está sendo acrescentada em relação à informação anterior, sobre as dicas de estudos. E fizemos a conexão entre as duas informações usando a expressão além disso. Pessoal, só lembrando que existem muitas outras possibilidades, mas o objetivo desta aula não é passar uma lista gigantesca de conectivos, e sim fazer com que você aprenda a refletir sobre qual o tipo de conectivo se encaixa melhor em cada uma das partes do seu texto. Dito isto, vamos para a próxima classe. Temos também os conectivos de oposição. Bem, como o próprio nome já indica, são palavras e expressões que servem para apresentar ideias contrárias em uma frase ou parágrafo. Para expressar oposição, podemos utilizar mas, porém, entretanto e contudo. Essa classe de conectivos é ótima para refutarmos argumentos em um artigo de opinião. Veja este exemplo. A internet facilita o acesso à informação. Entretanto, com tantas opções de notícia e entretenimento, a concentração e foco das pessoas tende a diminuir. Aqui, utilizamos o conectivo entretanto para relacionar duas informações que contrastam entre si em uma mesma frase. Ainda podemos utilizar em nossa produção textual conectivos de finalidade para demonstrar um propósito definido a ser alcançado. São conectivos que expressam a ideia de finalidade para que, a fim de que, ao propósito. Veja este exemplo. Bianca estuda 3 horas por dia a fim de que consiga passar no vestibular. Utilizando a expressão a fim de que, demonstramos o objetivo a ser alcançado com a informação apresentada na frase. Outra classe de conectivos que vai te ajudar a deixar seu texto coeso e organizado são os conectivos de comparação. É comum utilizarmos esse tipo de conector para traçar paralelos entre acontecimentos do passado e do presente. São expressões que indicam comparação, igualmente, assim como e tal qual. Veja este exemplo. Assim como, em 1929, a atual crise econômica tem causado problemas psicológicos como ansiedade e depressão. Nessa frase, usamos a expressão assim como para comparar uma
momento histórico do passado com a atualidade. Por fim, temos os conectivos de conclusão, que são muito usados nos momentos de desfecho do texto, onde o autor pode apresentar uma reflexão sobre o que foi dito. Veja este exemplo. Portanto, ao analisar a situação, podemos perceber que o pensamento individualista vem crescendo na sociedade. Nesta frase, a expressão portanto foi utilizada para apresentar a opinião do autor ao fim do texto. São outros exemplos de conectivo de conclusão, por fim e em suma. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que estas dicas possam ajudar vocês a produzirem textos muito mais organizados e coesos a partir de agora. Beijos e até a próxima!